A 4 de abril de 1926, na freguesia de Santana, nascia a Fanfarra Recreio Santanense. São 95 anos de muita luta, dedicação, alegrias, lágrimas, desafios e conquistas. Nesta fase em que vivemos, precisamos de todos vocês, dos músicos, dos dirigentes e, acima de tudo, de todos os simpatizantes. Precisamos do vosso apoio, união, determinação e trabalho. Apresentamos já de seguida alguns testemunhos de executantes que por aqui passaram e que nunca se vão esquecer que ser músico filarmónico é uma condição para a vida. Muitos parabéns à Banda Municipal de Santana. Tinha a minha irmã, que ela estava aí, pronto. Depois apareceram os colegas também, os amigos mais próximos. Decidimos ir lá e todos. Comecei com trompete, não é? Depois com o mestre, passei para contrabaixo. Os últimos tempos fui em contrabaixo, mas pronto, como não era uma pessoa muito certinha, andei os altos e baixos, não é? Na altura o Humberto dizia que tinha embocadura para o trompete, e pronto, fui aí que comecei, talvez. Ele dizia que tinha embocadura, a gente não percebia nada de música, não é? Nós somos crianças, nunca se tinha ouvido falar de música, estás a entender? E claro, ele disse que era aquilo, e pronto, começamos daqui. A meia parte dos anos fui no trompete. Depois, claro, que não fui, porque o José Manuel também, quando morreu, ficamos. Depois tivemos o Gênio foi embora para a França, que o Gênio era o contrabaixo, e nós não tínhamos contrabaixo. E depois foi um desenrasque. Era o desenrasque, era o pau para toda a obra. Não era o pau para toda a obra. Eu também gostava, está a entender? Eu para mim, sentava na altura, eu gostava, mas pronto. Pronto, era o Gualberto, a gente só tinha uma aula por semana, nem sequer uma aula. Depois o Humberto vinha ver se nós estávamos a progredir. Não é como hoje em dia, que era na altura, eu também cheguei a dar solfejo junto com o Guido e o Carlos. Nós já dávamos praticamente quase todos os dias. Depois nós, até fora da escola, gostávamos de ir para lá todos os dias. Tínhamos a sala, era brincadeira, não é? Mas pronto. Era onde hoje em dia a empresa de eletricidade, na parte de baixo, no Corgo, que chamava-se o Corgo, não é? Ao lado do Sr. António. Sábado à noite, quando tínhamos serviço, fazíamos à sexta, não é? Ou aqui, depende, mas normalmente era sempre ao sábado à noite. Na altura, cada um ia lá e se encontrar, tá, entender? Não encontrávamos sempre à frente da sala de ensaio. Nós vimos de diferentes sítios. Hoje em dia tem a carrinha que vai buscar a casa, mesmo assim precisávamos saber o compasso, saber ler música e saber tocar, pelo menos o hino, precisávamos saber tocar o hino da banda. Eu sei que o Ponta de Parga, lembro-me lá ir, e a Calheta, foram os dois que me marcaram bastante, está a entender? Não é por ser especial, porque foi para já, nós éramos crianças, não é? 12, 13 anos, talvez, na altura. Depois ficámos lá ao fim de semana, tinha-se uma liberdade que não se tinha nos outros arraiais, está a entender? Que tínhamos para casa. Portanto, foi isso que marcou, o que nós fizemos durante a noite, as brincadeiras, as partidas, não é? Se calhar foi só mais por causa disso. E depois as viagens também que nós fazíamos, as longas viagens também era engraçado. Cheguei a fazer em cima de um cântaro da Câmara Municipal. Tenho o vídeo, tenho o CD, por acaso que o Laura ainda me mandou, tenho o CD da banda, ainda bem, e olha, agradeço à minha irmã por fazer isso. Às vezes ainda não é fácil de buscar, são 20 anos, não, estamos a falar... Eu deixei a banda, talvez, vamos falar, para 30 anos. Não tínhamos boné, ou farda simples, de gravata, azul, com o símbolo da banda. Por acaso nós tínhamos sempre. Graças a Deus foi uma coisa, é isso que temos que agradecer ao José Carlos, ele nunca nos deixou faltar fardas. Precisávamos, sempre, isso é uma coisa que, eu digo sinceramente, nós tínhamos sempre o fardamento em condições. Aliás, só não tínhamos porque às vezes íamos para a casa dos festeiros comer e não sei o que, sujávamos todos, mas de resto, não. Graças a Deus sempre tivemos equipamento em condições. Se fosse longe, a banda sempre fornecia as nossas alimentações. Acho que nunca tive problemas com a alimentação. A beira dos festeiros encarregavam-se, não é? Também a banda não queria que nós bebêssemos muito, que depois tomávamos a beber e depois não fazíamos nada de jeito. Mas acho, sinceramente, nunca nos faltou comer e beber.
tanto seja os festeiros, claro, se o festeiro organizava a alimentação, nós não íamos, a banda não ia organizar, mas se não houvesse alimentação, a banda organizava sempre alguma coisa. Éramos assim, íamos todos pela estrada toda a tocar e a cantar. Algumas músicas mais, nós cantávamos, o Hino da Alegria, essas coisinhas assim, ainda hoje em dia ainda brinco. Porque, aliás, até pus aqui para lhe mostrar, até tenho um para brincar. Não tenho embocadura porque é bem raro. De vez em quando, quando um gajo toma um escopo, numa bebedeira, vai buscar e vai brincando. Mas tenho aqui um e tenho um na madeira. Claro, a partir das sempre houve, como após, sei lá, passar pimenta no bocal ou entupir o trompete com papel ou as coisinhas assim. Sempre houve. Sempre houve, ou amarrar o instrumento, ou amarrar os sapatos, às vezes. O Martinho, graças a Deus, pronto, ele, fosse o que fosse, era sempre boa pessoa. Eu acho que filhas pessoas, hoje em dia acho que o que lhe dei mais, se eu tivesse os meus 9, 10 anos, se calhar nunca tinha largado a música. Dava-se bem com toda a gente. Não tinha aquele problema, gostava de beber, continuei o máximo que pode. Hoje em dia queria saber música. Ele nunca faltava. Ele era certinho. Isso aí ele estava lá sempre. Tenho os meus filhos a estudar. Acho que se fosse todos um quartinho como eu, vocês aí têm de graça e aqui nós não temos. Nós pagamos até muito, isso é muito caro e, portanto... A única coisa que eu posso dizer a eles, se puderem, não desistam. É a filharmónica e o fado. São duas coisas que na minha vida que não saem. 11, 12, por aí. Gostava da banda. Gostava de ir aos arraiais. Via a banda, não só esta e as outras. Toquei cornetim e a seguir comecei a tocar primeiro trompete. Aí eu escolhi o instrumento para mim tocar. Depois o mestre, na altura, que disse que como eu tocava cornetim, que ia passar a tocar trompete. O meu primeiro professor era o mestre Ascensão e a seguir o professor Gabriel Paulos. A casa de ensino era ali por baixo da empresa de eletricidade, no fundo. Aquele era os ensaios eram 2 vezes por semana, agora na série eu acho que era a quinta e ao sábado, não juro. A gente vinha a pé de Santo António para cá ao escuro. Para os serviços, primeira vez cheguei a ir tocar a São Jorge e levar a pasta da banda às costas para o caminho da Chá da Cruz. A pé. A banda era quase toda de Santo António. Eu fui uma extensões que eu fui o Humberto. Aquele pessoal, olha, a gente ia-se para a rua, a gente ia-se tocar, como a gente ia na Ponta Delgada e Boaventura, que a gente ia-se lá tocar isso para os caminhos a tocar, até a casa do festeiro, começava-se numa música e já se acabava noutra, eu gostava de tocar, o convívio que a gente fazia com a malta. O início, a primeira música do meu início foi a Gaivota. A Gaivota que voava, voava. Foi a primeira música que eu toquei. As fardas era foto e de barrete. Azul, era azul. Havia antigamente para o nosso fardamento, a gente saía-se a tocar pelas casas e eu sempre a pé que não havia carro para a gente. E quando as nossas marchinhas para o caminho, chegava-se à casa da pessoa, tocava-se o hino e para lhes dar uma coisinha de dinheiro para a gente que era para o nosso fardamento. Os instrumentos eram da casa de ensaio, O meu fui comprar para mim. Quando o chefe disse para mim que ia passar a trompete, eu fui lá, comprei um trompete e fiquei com ele para mim, que ainda eu tenho em casa. Havia a cozinheira que chamava-se o Faquinha ali, que ia, junto com este rapaz que está aqui, que é o Teixeira, antes dele começar a tocar, a que fazia comer para a gente. E a seguir, quando havia festeiro, o festeiro dava a comer. Quando não havia, eles é que faziam comer à gente. Se a gente faltasse o ensaio, era-se castelhados. Pagava-se multa. E se eles estavam a tocar já no corete, que a gente faltasse uma peça de música, mais uma multa, que a gente não chegámos a tempo. Isto era. Às vezes o chefe dizia uma coisa, a gente começava a dar para trás, mas sempre se fazia aquilo que ele queria. A minha melhor recordação. Foi muitas recordações que eu tive. Ora, a melhor recordação foi no Corral das Freiras. A melhor recordação que eu tive foi no Corral das Freiras. Que a gente estava só a tocar, depois foi um rapaz andava lá atrás do meu dono e no resto ele levou a... Foi a melhor recordação que eu tive de lá. O grupo da banda, que a gente tem esse grupo, a gente, quando se acende os ensaios, a gente quando se ia para casa, 11 horas, meia-noite, se do ensaio, uma vez isso para o descer e volta, uma vez isso para o cantinho. E como a banda era quase toda lá de cima,
A gente saía-se a tocar do Padre Lucico, hoje ele sei que antes não era, começava-se a tocar daí em teu pé da capela, de Santo António. Pelo caminho, aquele pessoal que estava todo aquele vinha todo para a beira da estrada a ver a gente a passar a tocar. Aquele era um ensaio e esse por baixo. O outro era por cima, que era para a gente dar a comer para Deus levar. E eu penso, quando eu vejo eles estar a tocar aquela que já toquei, eu penso, eu acho que se pegasse no instrumento que fazia igual ao que eles estão a fazer. Mas já se sabe que... Olha, aqueles que aguentam, isso que é tanto como eu aguentei. É o conselho que eu dou. Não sei o que eu ia ter para aí uns 16 anos. Olha, fui o questão e outros que eram do lado do sítio, como vieram para mim, e vim para cá mais eles. Eu tenho o Matias, que era meu primo também. Trompete. Quem deu-me o solfejo era o Sr. Gabriel Paulos. Ele que me deu o e depois ele que me deu o instrumento. Na altura era o chefe era o Alberto. Quem deu o solfejo era o Mestre Paulos aqui em cima. O instrumento foi ele, mas o Sr. Alberto que me deu o instrumento. Mas isso era ali por baixo da coisa. Era um quartinho pequenininho, aquele... Não, era de noite. Era tudo à noite. A minha casa vinha só à noite, que trabalhava daí vinha só à noite ele. Não sei se era 2, 3 vezes por semana que vinha ali à noite, com o Gabriel Paulo. Principalmente o pão à noite, eu que levava o bolo. Quando eles têm transporte aí da coisa, entendo nos carros deles, da banda. O Agostinho chegou lá a levar o carro dele, para o carro da Freire, eles chegou a levar o carro dele. Que ele não podia falhar, o que falhava já eles começavam... Não, era só homens, só homens. Qualquer uma banda não se vê mulheres nessa altura. Há 40 anos atrás não se vê mulher na banda. Foi lá que eles cortaram o bigode do António Caboço, foram levantar-se na noite, foram comprar uma tesoura e ele estava dateado, foi lá cortar metade do bigode e ficou até metade. De manhã ele levanta-se, foi para o fundo, tinha-se um fundo mesmo em frente, foi para lá de manhã lavar a cara, depois começou a ser. O pessoal já começou todo a rir, com o jeito dele, e ele aguentou de monte tudo, e a segunda-feira de tudo, às 6 cortar o rosto do bigode. Às vezes trocavam os chapotes, de manhã agora já dava para procura deles. Quem gosta de música é aproveitar e acabou. Aí uns 15, 16 anos. Eu gostava da banda mesmo. E eu fui em tempo do Cipena. Aprendi o solfejo e comecei a tocar trompa. E aguentei uns anos a tocar. Foi o mestre que... Ele disse que, bom, vais tocar trompa. O solfejo, mas quem me deu foi o Cipena. E depois ia tocar em tempo da Ascensão e Humberto. A casa de ensaio era ali por baixo da luz. Era o consultório onde tem a luz, onde os carteiros da luz. O Sr. Dr. Mendes que dava lá a consulta e a casa de ensaio era por baixo. E era à terça e à sexta. E era a pé. Era calqueirão, a gente tanto saía para onde aparecia. Quando aparecia um arraial já sabe que a gente ficava satisfeito. Ainda cheguei a ir à Ribeira da Janela, ainda cheguei a ir à Santa do Porto Menês e para o lado daqui, ao Faial também, que ainda se foi. Mas a banda do Faial às vezes ainda estava cá de Santana e até teve lá um do Faial que quando eu tocava a trompa, ele disse: rapaz, isto não soube-se numa trompa. Aquele, quando a pessoa era nova, aquele era tocar, não era problema. Era a força que a sua já tinha que se tocou. Era de todos. Tinha qualquer um ia dar-me com ele. Ainda também chegámos a ter 2 fordas. Era um boné
parecia um polícia mesmo. Havia uma mais grossa e outra mais fininha quando havia muito calor. Olha, tinha assim um que era chamava-se o Antônio de Albano, que quando a gente ia-se para muito longe, para Feijão do Penedo, para esses lugares mais longe que era a seca, ele levava-se um cozinheiro que saía mais barato, se fosse para pagar não comer, por isso aí era muito mais caro. E então levava-se o cozinheiro e ele cozia e a gente e importava muito mais barato, que não era grande coisa que a gente ganhasse também. E quando era a comer, olha, já se soube, mas também tinha-se mais trabalho. Havia multas. Multas nos ensaios havia multas. Se não fosse, olha, se não fosse um ensaio, pagava-se não sei quanto, já não me lembro bem quanto era, mas pagava-se uma multa. E havia respeito, mas não. A gente às vezes costumava-se. Eu lembro-me na Feijão do Penedo, com os festeiros às vezes diziam para nos ficar na segunda e dava mais qualquer coisa e esse dinheiro que ele dava nessa altura já não havia desconto, já ele dava mais qualquer coisa e depois eles diziam para a gente que o dinheiro que a gente ganhava tinha-se um desconto para a caixa, para depois pagar a casa de ensaio e para a gente ter que pagar o que tudo. Olha, a minha maior recordação era um passeio que a gente dava, estava sempre trabalhando, que eu trabalhava na construção. E fui estava de gente chegar também para distrair um pedaço e pronto, e era isso que eu tenho. Mas depois hoje é quando eu saía para a Ribeira da Janela, que a gente ia já era para tocar no sábado, já saía na sexta, ia até São Vicente, que havia caminhonete até São Vicente, e depois ia-se a pé até à Ribeira da Janela. Mas antes de chegar à Ribeira da Janela, a gente se voia para lá do Seixal, a gente se voia uma cebolha, pelas rochaforas, por um correio que a gente tinha, e tinha depois para ir para a Ribeira da Janela, que a gente com medo, que o José já era velho, coisa assim. Mas era uma mosca. E o seu pai ainda tinha uma lambreta, e ele do Seixal para lá, ele vinha uns a pé, e ele ia buscar os mais velhos, e ele ia buscar na lambreta, vinha pôr ao pé da gente, e depois voltava atrás e buscar os que não podiam dar tanto. Sempre com a lambreta. O José era meio vizinho, e assim, sem Jorge, uma vez, ele na procissão, mas ele bebeu-se as canecas. Ele na procissão, ele era o Mosto Luís, ao lado dele, e o José Rei também. Para ele não cair, mas ele tocava sempre na procissão. E ele bebia, ele começou a beber e não pagava nada. Não pagava, só na segunda-feira que ele ia pagar. Toda a gente conhecia que era o José, era um bom moço, que tocava contrabaixo, mas era um celandão, mesmo quente ele tocou. Não havia problema. Mas era uma vergonha que a gente apanhava. Mas olha,
E então ele ia só pagava na segunda-feira e ia lá pagar. Não, eu não pago quando estiver quente. E ele fiel. Já tinha um laço mais ou menos certo e ele então ia para lá e... Olha, que eles aprendem e que é bom a pessoa. E quem gosta também, se a pessoa vem para aqui descontraventada, se não é com gosto, nunca chega a algo nenhum. A pessoa tem que ter vontade. E com vontade faz-se tudo.